uma dúvida. Por que ela tem a tendência a crescer e a testosterona tem a tendência a baixar? Tem alguma relação? Assim? Então, isso é uma dúvida, porque assim, olha o que é curioso. A ação da testosterona que faz a próstata crescer. Só que com o passar da idade, ela vai ficando cada vez maior e a testosterona cada vez menor. Por quê? É porque é o efeito acumulativo da testosterona que vai fazer a próstata crescer. É que nem o sol. Eu não estou tomando sol hoje, mas eu tomei sol a minha vida inteira, eu posso ter um câncer de pele, porque é essa acumulativo que vai ter. E isso era um racional que muita gente falava assim, ó, a suplementação de testosterona aumenta o risco de ter a próstata grande, que é essa hiperplasia. Qual que é o problema da hiperplasia? A próstata vai crescendo, o canal da urina passa dentro. Então, à medida que a próstata vai crescendo, ela vai espremendo o canal da urina. Tanto que algumas pessoas falam assim, ó, vai ficando mais velha, a urina vai ficando fina, vai ficando fraca. Até tem o dito popular que vai urinando no pé, né? Porque ela perde a força, começa a pingar. Então, todos esses são sintomas, começa a urinar toda hora, Porque assim, o canal está obstruído, está entupido. A hora que o homem vai urinar, ele não consegue. Aí ele fica para trás, a urina. Dali a pouco ele quer urinar de novo. Então aquele homem toda hora tem que ficar indo no banheiro. Se a urina bem, urina. Cada meia hora tem que estar no banheiro. Pô, não consegue fazer nada, né? Você não consegue ir numa festa, viajar, vai na viagem, tem que ficar parando de meia hora. Então, assim, atrapalha muito a qualidade de vida. Tive pacientes que falou assim, ó, eu estou no trabalho, uma reunião de negócio, durante a reunião tem que parar 2 vezes, a pessoa acha que eu estou com pouco caso, eu já perdi cliente por causa disso. Então, é uma coisa que atrapalha. Isso tem tratamento, tem que descobrir, tem tratamento. É o câncer que causa isso? Não, é o crescimento normal da próstata que acontece com a idade. Todo mundo? Não, mas com alguns homens. E o câncer de próstata também aparece com a idade. Então, muitas vezes, as duas doenças aparecem juntas. E o homem que não está urinando bem vai atrás e descobre o câncer. Mas e aquele que tem o câncer e não tem a próstata crescida a ponto de obstruir? Esse que é o problema. Aí, um pouquinho aqui na vibe de vocês da academia, tinha muito medo da questão de suplementação da testosterona com esse crescimento desordenado da próstata. Tem muito pouco trabalho, mas tem uma revisão sistemática, o que é revisão sistemática? É revisão de todos os artigos. E não tem nenhum trabalho que fala que a suplementação vai aumentar o risco dessa próstata crescer. Exatamente por causa disso, né? Por causa desse efeito. Agora a gente não sabe, pode ser que sim, pode ser que não. O que a gente recomenda? Toda vez que a gente faz a reposição, eu tenho mais experiência com a reposição, não tenho muita experiência com a suplementação. Só para o pessoal de casa entender, quem não está muito ainda, está começando nesse meio. É diferente. A gente pode dar testosterona para voltar ao nível que seria um nível que a pessoa precisa para a vida normal dela, vamos dizer assim. Ou a gente dá uma dose a mais para ele fazer um efeito a mais, né? O suprafisiológico. Que é o suprafisiológico, a suplementação. Aí eu quero um corpo menos gordura. Funciona? Funciona. Já tem trabalhos que mostram que o índice de gordura em quem faz a suplementação extrafisiológica é menor, massa muscular é maior. Isso aí já está comprovado que acontece. Só que assim, e esses efeitos colaterais vão ser maiores, a gente não sabe. Então o que a gente recomenda hoje em dia? Ficar de olho. Começou a dar um pouquinho de sintoma, vai atrás. É isso mesmo que está dando sintoma, não é, entendeu? Então, isso que a gente recomenda hoje em dia. Aproveitando o gancho, a gente mesmo vê aqui dentro da academia, não só praticantes que têm o uso recorrente de hormônio, mas até atletas e tudo, que eles se acanham um pouco de procurar o médico. Porque acha que o médico vai proibir, vai fazer qualquer coisa e ele não vai dar assistência devida para uma pessoa que está fazendo o tipo de utilização ali, a suplementação, para o alto rendimento. Mal também, ou vai tratar mal, né? Porque tem o medo do preconceito, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Infelizmente, o preconceito, ele não deveria, mas ele existe. Não só nisso, em todas as instâncias, né? Eu acho que a intenção é ir tirando um pouquinho dessa questão, né? E as sociedades e classes ainda são muito contra. Tem pessoas que não aceitam. Eu acho que tem direito a não aceitar também. Então, tem muitos médicos que acham que isso é errado. Eles têm o direito a não aceitar. Mas eu acho que tem médicos que concordam. Eles estão errados? No meu ver, não. Sociedades acham que não deve, entendeu? Só que eu acho que, assim, é complicado. A pessoa, eu vejo assim, eu não tenho experiência, não faço suplementação, não estudo isso, tanto porque meu foco é outro, né? Meu foco é mais o câncer, outra parte.
E hoje em dia tem tanta informação, tem tanta coisa, que se você quer fazer tudo, você vai saber um pouquinho de cada. Mas se você quiser ser muito bom em alguma coisa, você tem que dedicar aquilo, né? Então, assim, você pode ser um geral, saber um pouquinho de tudo, ou você focar numa certa área e ser uma pessoa referência. Então, eu fui para outro foco, né? Mas eu acho que é o seguinte, já que vai repor, tem que repor com cuidado. Eu trabalho um pouco com assim, não a suplementação, a reposição de testosterona em alguns pacientes que, ou com a idade mais avançada que precisa, né, por causa da menopausa do homem, né, da andropausa, ou a gente tem alguns pacientes que têm, aliás, eu acho que é até interessante aqui falar, por causa do foco que vocês têm de pacientes jovens, né, o câncer de próstata é um paciente que é acima de 45 anos que ele começa a ser mais comum. Pode aparecer antes? Pode, mas é bem raro, é mais acima de 45 anos. E é mais comum mesmo acima de 50 anos. Tanto são recomendações hoje em dia ir atrás, acima de 50 anos para quem não tem uma história familiar ou 45 anos para quem tem. Só que assim, as sociedades recomendam que assim, até uns 40 anos, o ideal é você procurar e ter uma avaliação global se está tudo bem e se você tem ou não fatores de risco. Quais são os fatores de risco conhecidos? História na família, a raça negra, que no Brasil é complicado, porque a miscigenação no Brasil, quem não tem um sangue negro na família? É difícil. Não é verdade? É difícil. Então, no Brasil, isso dilui um pouquinho. E a idade, quanto mais a idade, maior o risco. Mas assim, seria ideal você ir atrás, também para ver o geral, igual eu falei para vocês, não só o câncer, mas a idade geral. Sim. E tem um câncer que é pouco conhecido ainda, que é o câncer de testículo, que ele é muito pouco conhecido, porque ele é raro. Só que é o câncer, que a gente fala parenquimatoso em órgãos, né? Tirando cânceres sanguíneos, é o câncer mais comum em homens jovens. Entre 15 e 35 anos é o câncer mais comum. Nossa. Qual que é a vantagem do câncer do testículo? Teu testículo começou com um caroço, começou a aumentar, começou a ficar duro, alguma coisa estranha, já vai logo. Por quê? Alguns pacientes já chegam, a doença já está metastática. Também tem a vergonha de ir no médico e mostrar o genital, mas eu acho que é assim. Você vai lá, um paciente que tem aquela, por exemplo, tem uma diabetes avançada, que tem aquelas necroses do pé, tudo, não é agradável para o médico. O médico vê o genital do outro paciente, também não é agradável, mas é um órgão como qualquer outro. A gente não vê isso como uma conotação. Por exemplo, você está na praia, vê uma pessoa bonita, com corpo bonito, você vai achar bonito. Você está lá no ambiente de trabalho, aquilo é o seu trabalho. Você é profissional, entendeu? Então, como vocês aqui dão assistência para o paciente, se chegar uma paciente aqui obeso, que não tem um físico muito legal, vocês vão chegar para o paciente e falar assim, nossa, mas como é que você deixa chegar nesse estado? Nosso trabalho é ajudar. O seu trabalho é ajudar a pessoa. Então, o paciente, quando vai procurar o médico vai ter uma visão técnica. E uma importante, ele não vai falar para ninguém aquilo, vai ficar lá, ele tem um sigilo médico, entendeu? Então, eu acho que assim, a pessoa sente vergonha, só que é ruim, porque isso é ruim para ele. E às vezes tem medo de descobrir, que também é ruim. E às vezes ele chega numa fase avançada. Só que o câncer de testículo tem uma vantagem, que é um dos cânceres mais curáveis que nós temos. A chance de cura chega a 95% de cura. Só que alguns pacientes chegam muito avançados e às vezes perde esse naipe, perde esse tempo. Eu acho que é interessante as pessoas conhecerem, porque assim, começou meu testículo ali, é um órgão externo, você vai tomar banho, você tem que lavar ali, tem alguma coisa estranha, vai atrás e procura, né? E é raríssimo, mas tem 2% dos pacientes com câncer de testículo, às vezes tem nos dois lados, tem um lado depois do outro, e às vezes tem que tirar os dois testículos. E o que você vai fazer? O paciente vai ficar sem produção? Não. Você armazena esperma, para ele ter fertilidade, e vai fazer a reposição de testosterona a vida dele inteira. Com essa reposição, ele tem uma vida normal, vida sexual normal, força muscular normal, todos os caráteres sexuais secundários que o hormônio traz, normal. Por quê? Porque você vai dar uma dose para ele que ele vai suplementar. Então, assim, minha experiência é mais nesses pacientes, né, que a gente tem que acabar estudando por causa disso. Agora, eu acho que assim, já que vai fazer, e as pessoas fazem, eu penso que o ideal seria fazer com certo acompanhamento. O problema é que tem alguns também que não sabem muito, do mesmo jeito que a gente vê os Dr. Bumbum da vida aí, que é uma pessoa que não tem menor perícia, vai no hotel aí, sai colocando silicone sem nenhum recurso, a gente vê que tem pessoas também que saem passando sem
sem nenhum critério, sem nenhum estudo, mas a gente vê que tem gente que estuda os metabólicos, Sim. que vê isso aí. Então, aí cada um tem uma opinião, né? Com Mas se certeza. a pessoa quer partir para isso, né? Então eu acho que Não sair às nada cegas, mais pelo justo menos, né? fazer com certos critérios, pelo menos saber o que está fazendo. Né? Sim.